Glória a Deus. Queridos, eu queria reforçar alguns avisos. O primeiro dele é o Convívio 2025. O Convívio 2025 acontecerá agora no dia 31 de maio. Será um tempo maravilhoso, onde teremos a oportunidade de estarmos ali um dia, passando juntos ali, com comunhão, conhecendo, recebendo uma palavra poderosa, tendo um tempo de comunhão, de brincadeiras. Então, eu convido você, eu convoco você a fazer parte desse momento, desse dia. Será um tempo maravilhoso. Então, você pode já passar ali no nosso balcão de informações, realizar a sua inscrição. Lembrando que as inscrições são limitadas. Pronto, voltou a palavra. As inscrições são limitadas, então você não pode ficar de fora desse tempo maravilhoso. Então você pode passar ali no nosso balcão de informações, se inscrever para o Conviva. Será um tempo maravilhoso. Como eu disse, será um tempo de comunhão, um tempo onde nós receberemos também uma palavra vindo da parte do Senhor. Então será um tempo poderoso, maravilhoso. E se eu fosse você, não ficaria de fora dessa oportunidade. Amém? Então, Convívio 2025, as inscrições já estão abertas. Outro aviso é sobre o Life Camp. É o nosso acampamento dos lifezeiros, dos nossos adolescentes. Também as inscrições já estão abertas. Então, você que tem algum adolescente na sua família, você pode passar aí no nosso balcão de informações, fazer a sua inscrição. E invista, irmão, invista nos adolescentes. Eles já são o nosso futuro, o nosso presente. São adolescentes fervorosos, que têm ministrado a palavra, têm vivido uma vida com o Senhor. Então, lá nesse acampamento, eles receberão uma palavra maravilhosa vindo da parte do Senhor, que irão fortalecê-los para que eles possam continuar essa jornada tão bem que eles estão vindo. Então, é um momento de nós abençoarmos também, de investirmos nos nossos adolescentes. E esse acampamento é uma oportunidade que também nós temos. Então, se você tem algum adolescente na sua casa, na sua família, ajude esse adolescente, ajude na inscrição dele para que ele possa participar. E se você está aqui e quer abençoar algum adolescente também, você pode passar ali no nosso balcão de informações e com certeza você terá essa oportunidade de abençoar algum adolescente. Amém? Dito isso, o restante, se você quiser mais alguma informação, pode passar no nosso balcão de informações ou pode acessar nossas redes sociais. Lá terão todas as informações pertinentes à nossa programação semanal. Glória a Deus. Passando para outra parte do nosso culto, eu queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina pela primeira vez, eu queria conhecê-lo ou conhecê-la. Queria que você levantasse sua mão, já vejo as mãos levantadas. Daqui eu vejo vocês muito bem, mas para que a igreja também possa vê-los, eu queria que vocês ficassem de pé só um minutinho. Glória a Deus. Você que já está perto dessas pessoas maravilhosas, você já sabe o que fazer. Glória a Deus. Quero dizer, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Se você já congrega em algum lugar, mande um abraço para o seu pastor, para o seu líder. Se não, vem congregar conosco, aqui é um bom lugar para vocês crescerem, avançarem, frutificarem no Senhor. Então, vocês estão convidados, a estarem aqui sempre que vocês desejarem. Quero dizer que nós estamos muito felizes com isso. E eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Ao final nós temos uma sala preparada especialmente para vocês. Vai ser bem rapidinho, vai ter algo só para você comer, algo para você beber, um presentinho da nossa igreja, só para demonstrar quanto nós estamos felizes com a presença de vocês aqui. Amém? Então fiquem à vontade, eu tenho certeza que Deus irá falar muito com vocês hoje. Glória a Deus. Temos outro ponto na nossa direção hoje, é que nós temos uma notícia maravilhosa para dar para vocês. Quem lembra qual é a palavra que está regendo esse ano? A palavra que nós recebemos na virada do ano para 2025. O ano do transbordar.
Amados, e isso tem sido muito real, não somente na minha vida, mas na vida de vários irmãos. Realmente nós temos visto transbordar de Deus, tanto na parte financeira, na parte material, mas também na parte espiritual. E hoje eu queria chamar aqui um casal maravilhoso para dar um testemunho do que Deus tem feito na vida deles, do que Deus fez na vida deles. Eu queria chamar aqui o Davi e a Maeli. Ele tem um testemunho do que Deus, né, deu de presente para eles, e eles vão falar um pouco sobre esse ano do transbordar na vida deles. Eu chamei eles para vir dar o testemunho, né? Eles falaram, pá, mas qual que você quer que eu dê? Porque são tantas bênçãos. Eu falei, vai dando de um por um, daqui para o final do ano a gente dá mais. Graça e paz, irmãos. Hoje nós viemos aqui compartilhar com vocês de uma poderosa manifestação da fidelidade de Deus mesmo em nossas vidas, né? Desde que nós começamos aqui, viemos para essa igreja, ano passado, nós recebemos a verdadeira palavra do Evangelho aqui, né? E isso tem feito com que nós avançássemos muito, né, em diversas áreas de nossa vida. Inclusive depois nós começamos o Rema, nós fomos abençoados com a matrícula do Rema, né? E depois que nós entramos para o Rema, aí é que parece que é algo sobrenatural, quando a gente está no Rema, né? Nossa visão aumenta, coisas que a gente pensava que sabia, na verdade a gente não sabia, a gente aprende coisas totalmente diferentes que a gente nem imaginava, né? E Deus tem se manifestado em nossas vidas de diversas maneiras, depois que a gente começou a ir para o Rema. E foi justamente no Rema, no final da primeira matéria, na última aula da matéria Fundamentos da Fé, que a gente estava lá fora, estava chovendo muito forte, estávamos abrigados ali debaixo, ali, esperando a chuva passar, né? Que a gente ia embora de moto. E foi quando o pastor Fábio saiu, né? E falou com a gente assim, irmãos, cadê o carro de vocês? Chamem à existência o carro de vocês, né? E a gente foi para casa, né, mesmo na chuva ali de moto, pegando um chuvisco. E quando chegou em casa, passar para a Maeli continuar. Amém, graça e paz, irmãos. Então, quando chegamos em casa, né, nós compartilhamos dessa palavra e nós realmente nos movemos em fé. Nós fomos para a garagem, nossa garagem, e nós oramos, nós declaramos e nós realmente chamamos à existência aquilo. Nós começamos a crer que aquilo já era real no mundo espiritual e nós tivemos passos de fé. Nós pegamos 2 cadeiras, colocamos alinhadas uma ao lado da outra, como se fossem os bancos do carro. Nós sentamos lá e eu lembro que eu falava para o Davi, amor, você não vai abrir a porta do carro para mim? E aí ele abriu a porta, a gente botou o cinto. Eu lembro que ele dava a volta assim, como se o carro já estivesse lá. E nós cremos, nós nos agarramos àquilo. Eu lembro que nós começamos a crer sem duvidar e sem murmurar. Às vezes nós vínhamos para a igreja ou para as aulas e chovia muito forte, a gente naquela chuva na moto. E eu lembro de que a chuva caindo e a gente, obrigada, Senhor, pelo nosso carro, obrigada. E hoje nós estamos aqui testemunhando a concretização da nossa fé. E o Senhor, em sua infinita bondade e fidelidade, nos abençoou com o nosso carro. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E esse testemunho é uma prova viva de que o Senhor, Ele é um Deus que ouve e responde às nossas orações de fé. O Senhor, Ele cumpre as promessas que Ele tem para nós e nos leva a viver no sobrenatural dEle. Né, e a gente costuma ouvir, né, que aqui é a igreja que dá carros, mas isso se estende também, irmãos, em você receber, né, receber aquela palavra que foi liberada para você, né? Receber, crer e pôr em prática, né? Então, você, irmão, creia, receba, chame à existência, né? Aquilo que você quer, aquilo que você tanto deseja, que no mundo espiritual tudo isso já existe. Basta você chamar a existência e crer que vai acontecer, que já aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Você se alegra com isso, com os irmãos? Eu falei para ele, rapaz, eu estou muito feliz
né, por vocês. Realmente, quando um irmão é abençoado, aqui nós somos um corpo, somos irmãos em Cristo. Então, a gente se alegra com a vitória e com a bênção de cada um. Amém? E é como eu disse para vocês, nós recebemos uma palavra, o ano do transbordar, e realmente essa palavra tem acompanhado nossa vida, a igreja no geral. Então, creia, receba essa palavra, medite, realmente creia que realmente já aconteceu, que você já foi abençoado, que realmente Deus quer te abençoar. Agarre essa palavra, coloque em prática, que vão se manifestar os frutos. E como eu disse, não somente na questão material, mas a espiritual também. São todas as áreas que você vai transbordar. Vai ser na espiritual, na financeira, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida, vocês irão transbordar. Nós iremos transbordar em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus trouxe para essa igreja, e nós vamos agarrar e vamos caminhar em cima dela, e com certeza nós iremos provar do que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com nossas ofertas. Você se alegra com isso? Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 3. Enquanto você está abrindo, eu queria falar sobre o nosso projeto Bem na Hora. Como você bem sabe, todo domingo de ceia nós damos a oportunidade das pessoas trazerem aqui um quilo, um alimento, né? Não é na verdade uma quantidade, mas um alimento, para que nós possamos realmente ser um socorro bem na hora para essas pessoas, não somente aqui da igreja, mas as pessoas que estão na localidade, em algumas instituições. Eu quero dizer para vocês que todo esse alimento que você traz aqui, nós preparamos cestas, né, e ajudamos alguns irmãos que estão passando por alguma dificuldade, mas também nós ajudamos pessoas da comunidade, pessoas até de outros bairros, né, pessoas e instituições também de outros bairros. Nós temos aqui instituições de crianças com câncer que nós ajudamos, temos asilos também que nós levamos alimentos para lá, somos um socorro bem na hora para eles. Então, todo o alimento que você traz aqui, ele é justamente tratado com muito carinho, né, e é realmente um socorro para essas pessoas. Você precisa ver a alegria de quem recebe. Realmente é cumprido aquilo que diz lá na palavra em 2 Coríntios, que as pessoas recebem e dão glórias a Deus. O nome do Senhor é glorificado. Pessoas que estão passando por uma situação bem difícil, sem alimento, sem nada, e a gente chega com uma cesta, chega com uma palavra, e a pessoa fala: ah, meu Deus, muito obrigado, Pai, nós te agradecemos porque chegou esse socorro. Então, realmente, esse projeto tem avançado, tem crescido, né? No ano passado, nós entregamos mais de 2 toneladas de alimento, né? Então, com certeza, tem pessoas que estão sendo alcançadas, né, por essa boa ação, por esse projeto, e nós cremos que isso só vai aumentar, só vai expandir exponencialmente cada vez mais. Nós cremos que nós iremos dar 10 toneladas, 15, 20, 30 toneladas, que realmente nós iremos ser um socorro bem na hora para essas pessoas. Então, todo domingo de ceia, você sempre se lembra de trazer esse alimento, mas se você também quiser trazer durante a semana ou nos outros cultos, fique livre também, nós também iremos receber, para que nós possamos realmente aumentar o nosso estoque e realmente alcançar mais pessoas com alimentos. Amém? Glória a Deus. Você abriu lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3? Então a Bíblia nos diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daqueles que nos chamou para a sua glória e para a sua virtude. Aqui, amados, a Bíblia nos diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, o Senhor já nos deu. Isso quer dizer que tudo que nós precisamos para nós avançarmos e crescermos, sermos um sucesso, o Senhor já proveu. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que Deus, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 18, a Bíblia diz que Deus, Ele nos dá força para adquirirmos riqueza. Então, tudo que nós precisamos para ser um sucesso, Deus, Ele tem nos suprido, Ele tem nos doado, Deus, Ele já tem provido para que nós possamos avançar e crescer cada vez mais e ter uma boa vida aqui nessa terra, porque essa é a vontade do Senhor. Então, esse momento dos dízimos e das ofertas é o momento da gente lembrar que realmente nós estamos supridos, se realmente nós temos provado daquilo que o Senhor tem dado em nossas vidas, nós precisamos reconhecê-lo como sendo nosso supridor, como sendo nosso Pai, que merece uma honra e a gratidão por tudo que Ele tem feito. Então, esse é o momento que nós temos realmente de demonstrarmos com as nossas ações a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito chegar em nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor
der o microfone para algum de vocês, vocês terão testemunhos do que Deus tem feito na vida de vocês, do que Deus tem feito chegar na vida de cada um de vocês. Então esse é o momento de nós reconhecermos o Senhor e demonstrarmos a nossa honra, a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Então, com esse entendimento, eu convido você a separar o seu dízimo, a sua oferta, para que nós possamos honrá-lo. Se você vai fazer isso de maneira em espécie, nós temos envelopes aí na sua frente, na sua cadeira. Você vai fazer através de Pix. Nós temos aqui no nosso telão a nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. E lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartões, para que você possa também estar fazendo através desse meio. Você que nos acompanha de casa, nós temos aí o QR Code aparecendo na sua tela e também a chave Pix. Também é uma forma que você tem de estar honrando ao Senhor, sendo grato por tudo aquilo que Ele tem feito também chegar na sua vida. Amém? Você está alegre nesse momento? Glória a Deus. Já separou o seu dízimo, a sua oferta? Então vamos orar. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado que nós temos essa oportunidade de te honrar, de te reconhecer como sendo nosso supridor. Obrigado, Pai, porque nós temos provado o teu cuidado, nós temos provado da tua graça, do teu suprimento todos os dias em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido fiel. Obrigado, Pai, porque esses dias irão prosperar conforme a tua palavra diz, conforme a totalidade que a tua palavra nos garante. Nós cremos, Pai, que esse é o ano do transbordar e nós iremos provar e ver cada vez mais os teus benefícios sobre nossas vidas. Nós iremos provar e ver no nível ainda maior o teu cuidado, a tua graça e a tua fidelidade sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai. Recebe esses dízimos, essas ofertas como forma de honra e de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Venha com alegria. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Aleluia. Dia e noite suba de nossa adoração. Aleluia.
o Senhor é digno das nossas vidas. Nessa tarde, Pai, nós nos rendemos a você. Levantamos, Senhor, as nossas mãos santas em rendição ao Teu Espírito. Espírito Santo, nós te damos liberdade em nosso meio. Nós queremos ver o Seu mover e o Seu agir aqui nesse lugar. O Senhor tem liberdade para mudar as nossas vidas, para que através da Sua palavra nós mudemos a nossa forma de pensar, nós possamos renovar a nossa mente, Senhor, para que possamos crescer espiritualmente rumo àquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Isso é uma oração de consagração, Pai. Nós nos consagramos a você nessa tarde. Nós somos gratos ao Senhor. Nós queremos dar o nosso melhor culto nessa tarde, Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração. Recebe a adoração genuína dos Teus filhos. Nós te amamos. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é a razão porque nós estamos aqui. O Senhor é a razão porque saímos das nossas casas para virmos até esse lugar, Pai. O Senhor é a razão e nós sabemos que o Senhor está aqui agora mesmo. E onde o Senhor está, aí há liberdade. Eu declaro pessoas livres aqui nessa tarde. Livres de enfermidades, livres de doenças, livres de pensamentos de morte, livres de todo mal, livres da pobreza, livres da miséria, livres de espíritos malignos. Porque a presença do Senhor está aqui em nós, mas também está aqui em nosso meio. Obrigado, Senhor, por águas da unção em movimento nesse lugar. Obrigado, Pai, por fogo do Seu Espírito caindo sobre nós. Nós queremos, Pai, nos ver nessa tarde como ferramentas nas Suas mãos. Ferramentas poderosas nas Suas mãos, Senhor. Como flechas nas mãos de um arqueiro. Nós queremos ser assim, Senhor, nas Suas mãos nessa tarde. Não só para recebermos, mas para que possamos ser usados, Pai. Para que possamos expressar o nosso chamado aqui nesse lugar. Para que possamos, Senhor, ser alívio para alguém de alguma forma nesse lugar, nessa tarde. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome. E é com alegria que nós queremos dar o nosso melhor culto. O melhor culto da nossa vida, Pai, nós te damos hoje. Nós te damos agora, porque o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, queridos. Fala com esse irmão maravilhoso que está aí do seu lado. Dá graça e paz. Cumprimenta ele. Amém? Aleluia. Gente, obrigado, viu? Vocês podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Já cumprimentou? Já cumprimentou o que está do outro lado, que está atrás? Se movimenta, irmão. Quero mexer com você. Amém? Esse horário é um horário perigoso de sono, né? Depois do almoço, alguns almoçaram agora há pouco, vem aqui para a igreja. Pode ser que você seja tentado aí a dormir. Então, mexe esse corpo, sacode aí as mãos. Se for preciso, dá uns tapas aí no seu rosto, para que você não perca nada daquilo que Deus já começou a fazer aqui. Você está comigo? Nós somos, queridos, como guardiões, né? A palavra diz lá em Tiago, no capítulo 1, que nós devemos nos despojar de toda impureza e de todo acúmulo de maldade, para que nós possamos receber com mansidão a palavra. E lá diz que ela é poderosa para salvar a nossa alma. Amém? Sabe, irmãos, quando a nossa alma prospera, quando a nossa alma ela é salva por meio da revelação da palavra de Deus, tudo na nossa vida vai bem. Porque nesse livro consta cura sobre você, amém? Nesse livro consta prosperidade financeira sobre a sua vida. Nessa palavra, irmãos, tem saúde divina, tem uma família bem estruturada, tem um casamento firmado no Senhor. Então não tem nenhuma circunstância, nenhuma situação adversa que possa ser comparado com a palavra de Deus. Então conhecer essa palavra, renovar a nossa mente, irmãos, a Bíblia diz que isso é poderoso para nos salvar, para nos libertar. Você está comigo? Então fica como uma criança, né?
com aquela expectativa pelo leite espiritual. Assim como um bebê recém-nascido ali, ele chora e ele tem desejo por estar com a sua mãe para tomar daquele leite. A Bíblia compara isso com o nosso desejo espiritual pelo leite espiritual, amém? Que é como o nosso alimento divino, amém, queridos? É assim que nós vamos crescer, é através desse alimento da palavra que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a gente tem que estar mesmo animado, né, com expectativas. A gente está aqui hoje para celebrar uma festa, a ceia do Senhor, irmãos. Essa mesa que está aqui maravilhosa, ministrando aos nossos corações, fala sobre festa, fala sobre alegria, não fala sobre peso, não fala sobre pecado, e a gente tem que estar animado. Esse aqui é um lugar de milagres. Talvez você chegou aqui enfermo, doente, ou com alguma dor no seu corpo, algum sintoma. Você vai sair daqui, querido, plenamente curado, plenamente sarado. Você está comigo? Talvez o sintoma seja na sua alma, talvez seja um desânimo que não tem explicação, talvez seja algo querendo te deixar ansioso, preocupado. Você vai sair daqui, queridos, tão leve. Amém? Porque a palavra é poderosa para te salvar através da renovação da sua mente. Então, esse é um lugar de milagres. Eu gosto sempre de dizer isso, para que a gente não esqueça, amém? Para que a gente fique mesmo com expectativas naquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, através de nós. A cada culto, querido, Deus pode, em um estalar de dedos, mudar a sua história, mudar a sua trajetória, mudar a história da sua família. Deus, em um estalar de dedos, pode te separar para o ministério, pode te tirar de uma terra e te levar para outro lugar. Amém? Talvez você chegou num culto como esse, você acha que ia sentar, receber a palavra, mas talvez hoje seja o dia que Deus preparou para te separar para o ministério, para dar um start no seu chamado. Talvez tenham nações te esperando, e esse talvez seja o dia em que Deus vai te despertar para essas coisas. De um minuto para o outro, tudo na nossa vida pode mudar. Então a gente precisa estar ligado, conectado com o Senhor, com o reino espiritual. Amém? E esse aqui é o lugar certo para você estar, para receber dessas coisas. E como eu disse, né, hoje nós estamos aqui para celebrar essa festa maravilhosa, irmãos. Como eu amo o dia do culto de ceia, né, onde nós vamos cumprir essa ordenança do Senhor Jesus. Afinal de contas, a ceia é uma das ordens que Jesus deixou para a igreja, né, assim, juntamente com o ID, juntamente com o batismo, né, Jesus deixou uma ordenança para que nós fizéssemos a ceia do Senhor, tomássemos, comêssemos a ceia do Senhor, e ele disse: fazer isso em memória de mim. Então essa ceia, além de uma ordenança, querido, ela é um memorial, amém? Isso aqui é para trazer à nossa memória o amor de Deus que foi derramado, não só nos nossos corações, como a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 5, mas também, irmãos, o amor que Deus dispensou dele mesmo para comigo e com você, amém? Para conosco. Porque isso aqui, irmãos, fala sobre Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, te amando intensamente. Aqui está representado pelo pão o corpo de Cristo, que foi moído, traspassado no nosso lugar, para que pelas pisaduras de Jesus nós fôssemos sarados, para que nós fôssemos curados. Irmãos, isso é tão bom, amém? Às vezes a gente está sem sentir dor nenhuma e para a gente isso é algo que se torna banal se a gente não tiver cuidado, se torna comum. Mas uma ministração como essa, algo que essa mesa fala para uma pessoa que está doente, agora mesmo tem pessoas num leito de hospital, irmãos, com os dias contados, desenganadas pelos médicos. E a gente tem uma palavra tão forte sobre cura. E Jesus disse: olha, faça isso para trazer à sua memória que um dia eu fui pisado, para que você traga à sua memória que um dia eu fui moído naquela cruz, para que você tivesse saúde divina, para que você tivesse cura, para que você andasse nessa saúde. Aqui está representado pelo suco de uva, a gente vai falar sobre ela no final, irmãos, mas eu gosto de começar ministrando no dia do culto de ceia falando sobre essa mensagem, porque ela é poderosa demais. Aqui representado por esse suco de uva está o sangue de Cristo que foi derramado. Irmão, se esse sangue não tivesse sido derramado, onde nós estaríamos? Faz um pequeno esforço para se lembrar. Amém? Eu lembro lá de Apocalipse, no capítulo 2, quando o anjo ali falando com o pastor da igreja, ele diz: olha, arrepende-te de onde caíste, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então esse exercício da piedade cristã
traz para a gente a responsabilidade de nós nos lembrarmos. Então a gente precisa fazer esse exercício às vezes. Onde você estaria, irmão, se esse sangue não tivesse sido derramado no seu lugar? Esse sangue foi o que te tirou da bebida, do vício no álcool. Amém? Esse sangue foi o que te tirou, o que nos tirou das drogas. Esse sangue, irmãos, foi o que nos tirou da prostituição. Esse sangue foi o que nos tirou de uma vida vazia, sem sentido. Onde a gente podia trabalhar, adquirir coisas, adquirir riquezas, mas nada daquilo iria nos completar. A gente estava, como a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, desconectados do Senhor, alheios às promessas da aliança. Mas por meio do sangue de Cristo, Ele nos reconciliou consigo mesmo. Então esse sangue, ele tem uma mensagem, irmãos, poderosa. Esse suco de uva que nós bebemos. E eu quero já declarar que quando você participar da ceia, irmão, se você tem algum sintoma de enfermidade no seu corpo, você vai ser curado. E eu quero te lembrar também que esse sangue não só foi derramado para que você fosse curado no seu corpo físico, mas para que você prosperasse financeiramente, por exemplo, para que você fosse bem em todas as áreas. Você está comigo? Então, quando você estiver participando da ceia, irmãos, lembra dessas coisas. Toma posse por meio de uma confissão daquilo que é seu. Porque vai se manifestar, queridos, nesses dias. Vai se manifestar na sua vida. Só está a um passo de você agarrar pela fé aquilo que esse sangue já conquistou para você. Tudo na nossa vida cristã, irmãos, foi conquistado por esse sangue derramado. Ele foi o que pagou por tudo aquilo que Deus nos deu. Amém? Se você tem autoridade, por exemplo, para usar o nome de Jesus, que é maravilhoso, que é poderoso, que debaixo desse nome todo joelho precisa se dobrar, mas essa autoridade só te foi dada porque o sangue pagou o preço. Amém? Para você ser curado, para você prosperar em tudo que fizer. Tudo isso, irmão, só dá certo na nossa vida, porque um dia o preço foi pago por mim e por você. E a gente está aqui para lembrar disso. Nós éramos pecadores, irmãos, miseráveis, imundos diante do Senhor. Amém? Mas foi esse sangue que nos lavou. E hoje você pode chegar na sua casa, levantar as suas mãos, se relacionar com Deus, chamá-lo de Pai. Ter Deus, irmãos, Criador do universo, sendo seu Pai, tendo uma aliança com você, é algo extraordinário. Você está comigo? Ter esse ser que para as pessoas, por exemplo, do Velho Testamento, era alguém muito distante, né? Era o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas para nós, irmãos, Jesus apresentou um Pai. E um Pai fala sobre alguém que tem um compromisso. Fala sobre alguém que quer te dar boas coisas. Mas a gente precisa sempre lembrar, para sermos gratos, que nós só podemos chamá-lo de Pai, porque o preço de sangue foi pago. E essa é a mensagem da ceia do Senhor que nós vamos participar. Amém? Isso é um memorial. Está trazendo a minha e a sua memória aquilo que esse sangue pagou. Amém, queridos? Isso fala sobre um sacrifício, né? É legal, é engraçado, interessante, porque Deus precisa que aconteçam esses sacrifícios. A gente falou sobre isso aqui em outro domingo, no domingo de Páscoa, e às vezes a gente não entende muito bem porque é que Deus se agrada de sacrifícios. Parece que é algo ocultista, né? Parece que é algo que provém do ocultismo, porque a gente logo atrela sacrifício, derramamento de sangue, a bruxaria, a algo ruim, mas sabe que foi Deus que estabeleceu essas coisas? Porque o sangue, queridos, é o que dá a vida àquilo que está morto. A Bíblia diz que a vida do homem está no sangue. Amém? E lá em Romanos, queria que você abrisse lá, só para a gente clarear aqui um pouco as nossas mentes. Lá em Romanos, no capítulo 6, a Bíblia fala assim, no capítulo 6, no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando foi que o pecado entrou no mundo, queridos?
Quando Adão, lá no Éden, né, juntamente com a sua mulher, por serem enganados pela serpente, que é o diabo, enganados por aquela serpente, eles comem daquele fruto que Deus tinha dito, não coma. E aí o pecado agora entra no mundo, e esse pecado ele traz consigo uma condição de morte espiritual, separação de Deus. Adão, queridos, era plenamente ligado com o Senhor. Eu não sei se você para pensar, para racionalizar um pouco aquilo que está lá em Gênesis, querido, mas o relacionamento de Adão com Deus era algo extraordinário. A Bíblia fala que na viração do dia, ou seja, provavelmente no entardecer, em um horário talvez como esse, a Bíblia diz que Deus vinha na terra para ter com Adão. Era um relacionamento que não tinha barreiras. É por isso que naquela aliança, né, na aliança edênica ali, onde não existia pecado no mundo, não existia separação entre Deus e o homem, não era necessário ter fé. Você sabia disso? Que antes do pecado não existia fé? Porque para que o homem ia precisar de fé? Se ele via Deus face a face. A gente precisa se relacionar com Deus pela fé, porque não podemos o ver ainda face a face, não é assim? Mas lá Adão não precisava, irmãos. Era um contato direto, exclusivo que ele tinha com o Senhor, o Criador. Mas aí ele perde essa condição, a morte espiritual entra no mundo, e aí o pecado agora passa a reinar sobre a terra. E aí esse texto traz para a gente tanta clareza sobre o porquê é necessário um sacrifício, sobre o porquê é necessário o derramamento de sangue. E a gente já viu aqui que sangue é vida, não é assim? Sangue é vida, irmãos. Um sangue precisava ser derramado. Instantaneamente, quando Adão peca ali no Éden, ele tenta se vestir porque estava nu e teve vergonha de Deus, não é assim? E aí a Bíblia diz que ele cozeu folhas de figueira, mas logo em seguida Deus faz um sacrifício ali, diz que veste o homem e a sua esposa com peles de animais. Deus não escalpelou aquele animal vivo, não. Ali houve um sacrifício. Ali houve um derramamento de sangue para cobrir algo que estava nu no homem. Amém? Já apontando para Cristo, aquela profecia já foi a primeira profecia messiânica. Instantaneamente, quando o pecado entrou no mundo, Deus anunciou o Cristo. Deus anunciou que aconteceria aquilo que nós estamos aqui para nos lembrar hoje. Amém? O cordeiro que iria derramar o seu sangue. E esse texto diz, olha, o salário do pecado é a morte. O pecado estava reinando no mundo. Ele exigia o pagamento de um salário. Para que parasse de vigorar, era necessário que ele fosse pago. O salário precisava ser pago. Qual é o salário do pecado? A morte. É lógico que isso também fala sobre práticas pecaminosas, né? A Bíblia diz, inclusive, lá em Romanos, no capítulo 8, que aquele que pratica o pecado caminha para a morte. Mas esse salário que esse texto está falando, irmãos, era o pagamento lícito que o pecado deveria ter. Quem pagou esse preço por mim e por você? Jesus. Esse preço, irmãos, foi pago, o sangue foi derramado, foi apresentado diante do Senhor, e por isso nós estamos limpos. Por que a gente precisa lembrar disso? Isso é importante ou não? Se não fosse, irmão, Jesus não tinha dito, vocês não precisam fazer a ceia, não precisam lembrar disso. Mas ele disse, vocês precisam lembrar que o meu sangue foi derramado, que a minha carne foi moída no seu lugar. Amém? Então nós precisamos mesmo considerar, irmãos, quando a gente considera essas coisas, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente sai desse nosso mundinho capitalista, consumista, de só querer as bênçãos do Senhor. O que deve nos mover, irmãos, no reino de Deus, é a gratidão no nosso coração por aquilo que Ele fez. Não por aquilo que Ele pode fazer. Ele pode fazer, irmãos, e Ele vai fazer na minha e na sua vida, como tem feito, coisas extraordinárias, maravilhosas, mas o que move o nosso coração em direção ao Senhor é gratidão. E essa é a grande mensagem da ceia. Lembra disso para ser grato. Lembra do que eu fiz, né? Jesus dizendo, lembra do que Jesus fez, para que você possa ter gratidão no seu coração. Para que você possa, assim como o profeta Abacuque, dizer, olha, ainda que não haja frutos na figueira, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Assim como Davi, quando escreveu o Salmo 23, disse, olha, o Senhor é meu pastor, e eu não tenho falta de coisa nenhuma.
porque eu sou completo nele. Amém? Isso é ter o Senhor, irmãos, como pastor, isso só pode ser real na nossa vida, porque o preço de sangue foi pago. Então, essa é uma tarde de sermos gratos mesmo ao Senhor. Amém? Nós vamos ter a oportunidade de nos examinar, né, nessa tarde, quanto a aquilo que nós temos feito com relação ao corpo de Cristo, aos nossos irmãos, mas, irmãos, é também um tempo de nos examinarmos sobre como nós estamos andando com o Senhor, sobre como está a nossa vida de oração, sobre como está a paixão no nosso coração por Deus. Amém? Porque se esse fogo começar a esfriar, você está num lugar perigoso. Você está comigo? Se essa paixão, irmãos, que nos moveu para o novo nascimento, e eu sei que se você está aqui, e você nasceu de novo, você ama ao Senhor. Porque ninguém vem aqui receber Jesus como Senhor da sua vida, com a manifestação dele sendo seu Salvador, se não houver amor no seu coração, se não houver identificação com a obra de Cristo, se não houver paixão pelo Senhor. Amém? Então nós precisamos despertar essas coisas. E um dia como esse, de trazer a memória, em um dia do memorial, do grande memorial da nova aliança, eu creio que seja lícito e bom que a gente possa trazer à nossa memória, irmãos, o amor que nós temos pelo Senhor, a paixão que nos move para servir a Deus. Ou você serve ao Senhor aqui nessa igreja, ou em qualquer área que você sirva ao Senhor, será que a gente serve esperando receber algo em troca? A Bíblia diz, queridos, que nós, quando servimos ao Senhor, Ele vai nos recompensar. Mas isso não é o que deve encher o nosso coração. Porque é muito raso. É por isso que tem pessoas desistindo, irmãos, do Evangelho. Porque nas primeiras dificuldades que se apresentam, e elas vão se apresentar. Você está comigo? Eu não sei se na sua vida já se apresentou alguma dificuldade, mas na minha, irmão, parece que todo dia tem alguma coisa. Jesus fez essa promessa. Que promessa maravilhosa, né, do Senhor? Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Está no rol de promessas de Jesus, amém? Talvez não esteja no seu caderno, mas foi dito por Ele. No mundo vocês vão passar por aflições. Mas o que é maravilhoso, queridos, no Evangelho, é o que Ele diz depois disso. Quando Ele diz, vocês vão passar, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Irmãos, o mundo está em aflição. As pessoas lá fora, quando as aflições se apresentam, elas tendem a sucumbir diante dessas coisas. É por isso que a gente vê tanta depressão, ansiedade, pessoas preocupadas, pessoas querendo tirar a própria vida. Amém? Pessoas desenganadas por médicos que não têm mais força nem de se levantar da cama. São pessoas que vivem naturalmente. Essas mesmas aflições podem se apresentar na vida de um cristão. Mas Jesus disse, na sua vida vai ser diferente. Na sua vida vai ter bom ânimo diante das aflições, vai ter alegria, nada vai te preocupar, nada vai tirar e roubar a sua paz. Você está aqui, queridos? Jesus disse, olha, a minha paz eu vos dou, e eu não dou como o mundo dá. Ou seja, tem uma paz que o mundo pode te dar. Que paz é essa? Suas contas estão pagas, seus boletos estão em dia, não tem nenhuma dor no seu corpo, está tudo bem com a sua família, você está bem. Você está alegre, sorridente, saltitante. Amém? Isso é a paz do mundo. Mas quando as coisas começam a dar errado, logo alguém se manifesta ali preocupado demais. A primeira coisa que morre é o semblante, né? Isso às vezes se manifesta dentro da igreja, aquele irmão que chega com os ombros para baixo, com aquela cabeça caída, e você pergunta, e aí irmão, está tudo bem? Está tudo na paz? E aí o irmão responde, não querido, estou na luta. Irmão, você não foi chamado para lutar. O pastor falava sobre isso ontem no churrasco dos homens, né? O churrasco na caverna, e foi um tempo maravilhoso aquilo que aconteceu lá. Ele falava exatamente sobre isso, né? Sobre nós recebermos a dedicação da vitória. Quando ele diz, nós somos mais que vencedores, isso é a dedicação da vitória de alguém que já lutou. Então, se Jesus lutou no meu e no seu lugar, irmão, você não tem autoridade nem liberdade para dizer que está lutando por nada. Você pode até querer lutar, mas eu digo para você, você vai cansar. Amém?
Porque lutar na força do nosso braço, querido, cansa, desanima. Mas entender que eu estou na vitória, que eu estou muito acima de todo problema, que eu estou assentado com Cristo nas alturas, entender essa verdade, receber a dedicação da vitória, irmãos, é algo maravilhoso. É algo que nos coloca em um lugar de ânimo, é um lugar de alegria, de paz, de prosperidade. Prosperidade não tem só a ver com finanças não, amém, querido? Prosperidade é uma boa jornada, é você ir bem em tudo que você empreender, aquilo que você colocar as mãos sendo bem sucedido, o lugar que você pisar a planta dos seus pés, avançando, prosperando, seus negócios crescendo, você andando em saúde divina, paz e alegria, tudo isso está em prosperidade. E Jesus conquistou tudo isso para nós. Amém? Então nós fomos comprados por esse precioso sangue de Cristo. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 9, abre aí comigo. Apocalipse, capítulo 5, verso 9. A Bíblia diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E aí ele diz: e reinarão sobre a terra. Ele está dizendo aqui, irmãos, que pelo sangue de Jesus, Deus comprou todo o povo, língua e nação. Isso te inclui aqui nesse texto? Certamente nos inclui aqui. Então nós fomos comprados. E aí nós fomos comprados, e aqui está dizendo que ele nos constituiu por essa compra, através do sangue, em reino e sacerdotes. Rei, irmão, é alguém que governa. Rei não é alguém que fica alheio àquilo que está acontecendo à sua volta, não. O rei é aquele que dita como as coisas vão ser. E a Bíblia está dizendo que você foi constituído reino. E não só reino, mas também sacerdote. Sabe qual era a função do sacerdote? Representar Deus diante das pessoas. Era a figura do próprio Senhor diante das pessoas, era o sacerdote. E ele representava não só Deus diante das pessoas, mas também como as pessoas diante de Deus. O relacionamento entre Deus e a humanidade se dava por meio de um sacerdote. Isso está falando, querido, sobre uma ligação. Aquilo que Adão perdeu, Jesus conquistou de novo para mim e para você. Nós estamos de novo no Éden. Você está comigo? O Éden não é um jardim maravilhoso que foi plantado, não, irmão. A Bíblia diz que foi plantado um jardim no Éden. Não é o jardim do Éden. Amém? O que é o Éden? O Éden é a presença de Deus manifesta. Então, nessa presença que foi perdida por Adão, Jesus nos colocou novamente. Nessa presença, irmãos, tem paz para você. Talvez você chegou aqui nessa tarde preocupado com coisas que você precisava resolver. Eu quero te lembrar, você está hoje mesmo no Éden. E esse Éden tem paz. Eu não sei como é que vai ser, nem interessa, irmãos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Como é que eu vou pagar, Senhor, a conta da segunda-feira, o boleto da terça? Não quero saber, irmão. O maná vai cair. Amém? Como é que vai ser, Senhor, essa dor que tem no meu corpo? Eu vou fazer o exame quarta-feira. Irmão, começa a rir, começa a se alegrar. Porque quem está no Éden não tem medo da falta, não tem medo da doença. Na verdade, não tem medo de nada. Vive uma vida tão leve, irmãos, tão preciosa com o Senhor, que o nosso tempo não é para andarmos preocupados, não é para andarmos cuidadosos com a nossa própria vida, não. O nosso tempo é para a gente adorar ao Senhor. Algo que foi perdido e era tão precioso, agora foi reconectado conosco, foi reconquistado para nós. Então a gente tem que gastar tempo com isso, e não em preocupações excessivas. Isso é o que um rei faz, irmão. O rei não se preocupa, não. Quem já viu um rei preocupado? Se você for estudar aí a vida dos reis que existem ainda hoje, né, das rainhas, o rei Charles da Inglaterra, se você for perguntar para ele: você está preocupado se vai ter comida no seu armário durante essa semana? É lógico que ele vai dizer que não, irmãos. Ele não está preocupado, não. Ele nem se preocupa se vai ter, nem se vai cozinhar, nem se vai pagar a fatura do cartão de crédito dele.
Ele, talvez não sabe nem que existe cartão de crédito, nem que existe conta para pagar. Ele não está preocupado se o palácio que ele mora está caindo na pintura. Ele só passa, ele governa aquilo ali, ele reina naquele lugar. Amém? E a Bíblia diz que você e eu fomos constituídos reino. Lá em Romanos capítulo 5, 17, diz assim, olha, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, está falando sobre Adão, amém? A gente acabou de ver isso aqui, ele está dizendo, olha, por causa de Adão a morte reinou. Então, se por causa de um só reinou a morte, muito mais, é muito mais, irmãos, o que tem para nós é muito mais, não é só o que Adão tinha não, é muito mais. Ele diz, muito mais os que recebem a abundância da graça. Irmãos, você não recebeu só a graça de Deus, que te capacita, que te coloca em um lugar de dignidade diante de Deus. Você não recebeu só essa graça, você recebeu a abundância dessa graça. E o dom da justiça, aqui diz que reinarão em vida. Tem crente, irmão, que anda com essa cabeça baixa e diz, rapaz, nessa terra é só aflição, mas um dia o rei está voltando e ele vai me buscar e aí vai ficar tudo bem. Irmãos, esse texto está dizendo que nós podemos reinar em vida. Reinar em vida, queridos. É nessa vida, é nessa terra, é no dia que se chama hoje, você pode reinar, sem se preocupar com aquilo que está à sua volta. Amém? Você pode seguir a sua vida conectado com o Senhor, com expectativas todos os dias naquilo que Ele vai fazer, sem se preocupar, fazendo a sua parte e confiando no Senhor, amém? E isso a gente recebe, queridos, pela fé. A gente se relaciona com todo esse mundo pela fé. E como é que a fé se manifesta? Crendo no coração e confessando com a boca, né? Assim é o que está lá em 2 Coríntios 4, 13, quando a Bíblia diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Nós temos esse acesso, irmãos, a Deus por meio da fé. Amém? Talvez tempestades possam se levantar na sua vida. O pastor ministrou hoje de manhã. Se você quiser assistir lá no YouTube, eu te incentivo, te encorajo a você ir lá. Ele falou, né, sobre aquele texto que está lá em Marcos, no capítulo 4, sobre aquela tempestade que se levanta ali. Os discípulos estão no barco e a Bíblia diz que Jesus está ali dormindo. Isso é uma mensagem poderosa para mim e para você. Jesus dormindo no meio de uma tempestade, irmão. Amém? Você pode ler comigo lá? A gente vai ler esse texto e aí nós vamos caminhar aqui para celebrar a ceia do Senhor. Amém? Aleluia. Abre aí a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, no verso 35. O interessante desse texto, irmãos, é porque parece uma distração. Você já abriu aí? Essa tempestade que se levanta é porque o diabo ele sabia onde Jesus ia chegar. Se você ler o contexto, você vai ver que do outro lado daquela margem existia ali o endemoniado de Gadara, né? o endemoniado gadareno. E a Bíblia narra que Jesus estava indo até aquele lugar. E aí, de repente, se levanta aquela grande tempestade para impedir que Jesus chegasse lá. Sabe, irmãos, às vezes as tempestades que se levantam na sua vida é porque o diabo já sabe onde é que você vai chegar. O diabo já sabe o prejuízo que vai ter quando você se encontrar com o chamado que Deus confiou nas suas mãos. E aí é por isso que tem coisas que se levantam. São coisas para te fazer esfriar, para te fazer desanimar nessa carreira que Deus propôs para mim e para você. Então, coisas vão se levantar, irmãos, mas quando se levantarem, a gente tem que nos levantar acima dessas coisas, dessas circunstâncias, com confiança, sabendo, rapaz, se está se levantando isso na minha vida, é porque tem algo grande para acontecer. É porque Deus vai me usar para algo poderoso. Então, eu vou confiar no Senhor, eu vou ficar firme, e eu vou fazer a minha parte, assim como Jesus fez, né? Esse texto diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água.
Percebe essa palavra, querido, que fala aqui onde diz, ora, levantou-se. Essa palavra levantou-se no grego é a palavra ginomai. Um grande estudioso do grego chamado Rick Renner, ele traz no seu livro Pedras Preciosas a interpretação dessa palavra, e ele diz que isso aqui significa exatamente algo que começou do nada. Não tinha indícios de que ia haver uma tempestade. Ou seja, isso aqui foi algo espiritual. Amém? Isso aqui foi algo levantado pelo diabo para atrapalhar aquilo que Jesus iria fazer. Você já viu que tem coisas na vida do crente que se levantam às vezes sem ver nem para quê? Se levantam do nada, está tudo bem, de repente vem aquela catástrofe, vem aquele peso, sem ter precedentes. Quando acontecer isso na sua vida, irmãos, você pode ter certeza de que é o diabo. De que são tempestades espirituais, que se levantam do nada, ginomai, assim como essa aqui. E diz que era um temporal, essa palavra temporal, querido, é um furacão. Se você tem um dicionário Strong aí na sua Bíblia, você pode clicar lá, você vai ver que um dos significados para temporal é furacão. Então, o que aconteceu ali foi um furacão. Aqueles homens que eram acostumados a pescar, que eram pescadores, acostumados com as águas, eles ficaram desesperados. Mas é interessante porque aqui diz no 38 que Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Irmãos, se Jesus levou um travesseiro é porque ele tinha a intenção de dormir. Amém? A tempestade estava lá e é como se Jesus olhasse para aquilo ali e dissesse para o diabo, olha, pode balançar. Pode balançar o barco um pouco mais que eu e meu travesseirinho aqui vamos descansar. Sabe, irmão, tempestade, dificuldade, doença, coisas que possam aparecer na sua vida, é um bom motivo para você ir dormir. É um bom motivo para você descansar no Senhor, não se preocupar. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Jesus entendia sobre isso, e a Bíblia diz que no meio daquela tempestade, queridos, o Senhor estava dormindo sobre um travesseiro que ele levou. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Eu garanto para você que não foi com essa entonação que essa cena aqui aconteceu, amém? Porque os discípulos estavam desesperados. Agora imagina, irmão, você está dormindo, o diabo está balançando o barquinho lá para você, você está lá naquele travesseiro, naquela brisa, aquele barco balançando, e aí chega 12 camaradas desesperados. Os caras que você passou ali 2 anos, 3 anos ensinando sobre fé, sobre não se preocupar, e de repente eles chegam desesperados. Eu imagino, irmãos, eles ali naquela popa daquele barco, gritando, e a água entrando, e aquele negócio horrível. E disseram, mestre, não te importa que nós pereçamos, ou seja, Jesus, o negócio vai afundar. O barco vai afundar e tu não está nem aí. A gente vai morrer, tudo que o Senhor fez vai por água abaixo agora, literalmente. Foi isso que esses discípulos falaram, queridos, ali. E aí diz que Jesus despertando, não diz que ele acordou assustado, não. Mas eu imagino que ele estava zangado ali naquela hora. Porque se fosse eu, irmão... Você já acordou assustado com alguma coisa? Logicamente, quem acorda assustado, logo vem aquela indignação, não é assim? A Bíblia diz que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. É interessante esse texto, né? Porque ele começa dizendo que era uma grande tempestade de vento. O que é que os discípulos viam? O que é que estava causando o problema para eles? Era a água, irmão. Não era o vento, não, amém? Era a água que estava entrando no barco, fazendo o barco balançar, fazendo o barco quase virar. E aí eles são tendenciosos a olhar para a água. Rapaz, essa água vai fazer o barco afundar. Muitas vezes o diabo trabalha com essas distrações na nossa vida. Tem coisas grandiosas para acontecerem na nossa vida, mas às vezes tem uma conta ali que você não consegue pagar, que não se manifestou ainda o recurso necessário para que ela seja paga, e aí logo vem aquele desespero. E às vezes isso são coisas espirituais, eu não estou falando só sobre uma conta, amém? Eu estou falando sobre um cenário adverso que possa se apresentar na sua vida. Isso vem e logo traz esse desespero, levando os seus olhos para o problema.
Foi exatamente o que o diabo fez. Levou os olhos dos discípulos para o problema. Se fosse qualquer um dos discípulos que fosse falar, tinha falado primeiro com a água. Mas o que estava causando o problema? Qual era a raiz daquela tempestade? Era o vento. A Bíblia diz que um grande furacão de vento estava agitando as águas. E aí ali diz que Jesus, entendendo aquilo, ele repreendeu o vento. Então, irmãos, a gente precisa muitas vezes, diante de uma tempestade, achar a raiz do problema. Parar, voltar à sobriedade, à espiritualidade, orar ao Senhor e dizer: Pai, o que está causando isso aqui? Para que eu possa repreender. Tem coisas que a gente precisa repreender, irmão. Sabe o que é repreender? Denegrir. A palavra repreender significa denegrir, manchar a imagem. Quem estava causando isso aqui? O diabo. Jesus precisava o quê? Repreendê-lo. Você já parou para prestar atenção que todas as vezes que Jesus ia repreender o endemoniado, ele falava ali diretamente com o demônio e ele dizia: espírito imundo. E imundo fala sobre coisas sujas, sobre coisas feias, horríveis. Como foi que o diabo caiu, irmão? Qual foi o pecado dele? Orgulho. A Bíblia diz que ele era uma criação extraordinária, belíssima. Você pode ler lá depois Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, vai falar sobre o diabo, né? Ali na segunda parte desses textos. E o pecado dele era orgulho. Ele se achava lindo demais. Ele disse: rapaz, eu sou bonito demais. Eu não posso ficar nessa posição aqui comparado com esses querubins, não. Porque ele era um querubim, ungido da guarda, não era assim? Eu não posso ficar aqui, eu sou bonito, eu sou mais bonito que eles tudinho. Eu sou o cara. Então ele encheu o seu coração desse orgulho. Jesus sabia, irmão, onde bater. Jesus sabia o que falar e bater onde doía. Porque para um ser que se achava lindo demais, chegar para ele e dizer: imundo. Sabe o que é isso? Repreender. Denegrir a imagem. Está na hora, queridos, de você começar a denegrir a imagem das coisas que tem assolado a sua mente. Tentar tirar você do foco. Começa a repreender, irmão. Sabe, talvez você esteja preocupado demais com o boleto que você tem para pagar, com o sintoma, e aí você começa a olhar para aquele sintoma e dizer: dor de cabeça saia, enxaqueca saia, não sei o que, saia do meu corpo, eu sou curado, eu sou sarado. Isso é muitas vezes você olhando para o problema, olhando para as águas. Mas começa a parar e pensar: o que está causando isso? Para que eu possa repreender. Amém? Quando a Bíblia diz que Jesus repreendeu, denegriu o vento, aquele vento cessou. E aí agora ele olhou para o mar, e a Bíblia diz que ele fala, ele disse ao mar: acalma-te e emudece. Como eu disse, né, o Rick Renner, ele tem algo no livro dele, Pedras Preciosas, que fala sobre essa passagem que é maravilhoso. E ele diz que o significado dessa passagem onde diz que Jesus disse ao vento, uma das traduções para a palavra disse é que não dá nem para quase ser traduzida. Era uma expressão comumente usada ali para aqueles hebreus, né? Para os gregos, que para nós, ele diz exatamente isso. Ele diz: para nós seria mais ou menos como Jesus dizendo assim, ó. Ou seja, não disse quase nada. Ele repreendeu o vento, o problema começa a se acalmar, aquele mar ainda está ali agitado. Jesus olha para aquela água e só faz assim, ó. Quando você repreender, irmãos, aquilo que está causando problema, você pode olhar para a dor que está muitas vezes no seu corpo e dizer para ela: se cale. Você pode olhar para aquele monte de boleto que está lá amontoado na sua gaveta e dizer para eles: se calem. Eu estou aqui para confiar no Senhor. Amém? Provérbios no capítulo 3, irmãos, diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não se estriba, não se apoia no seu próprio entendimento. Confiar no Senhor é viver pela fé. Confiar no Senhor é não se preocupar. Confiar no Senhor, irmãos, é se entregar inteiramente à vontade de Deus. A gente faz a nossa parte, a gente trabalha, a gente dá duro, né, na nossa vida. A gente faz aquilo que está ao nosso alcance, mas aquilo que não está, irmão, só nos resta confiar.
confiar de que tudo vai bem, porque nós temos uma aliança com o Senhor. E nós estamos aqui nessa tarde, quase noite, para lembrarmos dessa poderosa aliança, desse sangue derramado. Você está comigo? E eu queria que você ficasse de pé. Queria já chamar o diaconato, o departamento de música. Nós vamos celebrar e participar da ceia do Senhor, amém? Essa mesa que nos fala coisas tão preciosas. E só tem um pré-requisito, irmãos, no que diz respeito à ceia do Senhor, para que nós não possamos participar. É estarmos com alguma prática de pecado? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga não. Porque não faz sentido, querido. Ceia é um memorial de perdão. O sangue foi derramado para te limpar de toda sujeira, de todo pecado. Então, diante de um memorial de perdão, não faz sentido a gente não comer por práticas pecaminosas. A gente deve mesmo abandonar essas práticas, por amarmos ao Senhor. Mas isso não nos impede de comer a ceia. Talvez você chegou aqui nessa tarde e você pecou de alguma forma, você cometeu alguma transgressão. Sabe, eu declaro você recebendo, irmãos, esse perdão. Você recebendo essa consciência purificada e limpa de que Deus te perdoou, te lavou, te remiu. Esse sangue, queridos, está sobre você. O irmão Reagan fala sobre nós aprendermos a clamar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Talvez essa seja a tarde de você clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida e sobre cada área dela. Você está lavado por esse sangue. Então isso não pode te impedir de participar da ceia do Senhor. Mas a única coisa que pode te impedir de participar da ceia do Senhor é você não ter nascido de novo. É você não ter feito uma aliança com o Senhor. Amém? É você não ser filho de Deus. Talvez você chegou aqui nessa tarde e você acha, eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai. Mas Jesus disse que só através dele, ele disse, eu sou o caminho que leva ao Pai, eu sou a verdade, eu sou aquele que dá a vida. Então só através de uma aliança com Jesus é que nós podemos ter Deus como nosso Pai e aí sim participarmos da ceia. Amém? Essa aliança com Jesus, querido, não é você mudar de religião. Não é você fazer parte da igreja A e agora você recebeu Jesus, agora você é evangélico. Agora você se tornou da igreja dos crentes. Não tem nada a ver, irmão, com isso. Tem nada a ver com essa religiosidade. Amém? Receber Jesus fala sobre um estilo de vida. Fala sobre um compromisso, sobre uma proximidade. Como é que se recebe Jesus? Fazendo uma oração simples. A Bíblia diz que é crendo no coração, na obra redentora de Deus em Cristo. Qual foi a obra? A carne moída, traspassada e o sangue derramado. Amém? Essa foi a obra, aquilo que ele fez na cruz do Calvário. A gente crê nisso, crê que isso é verdade. E a gente decide agora fazer uma confissão. De receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E se você está aqui nessa tarde e você ainda não fez essa confissão, eu queria te ajudar a fazer essa oração. Tem alguém que nessa tarde ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e você quer fazer isso? Faz um sinal bem alto aí com a sua mão, se tem alguém. Tem alguém? Nós temos uma pessoa. O senhor pode vir até aqui à frente? Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Tem mais alguém, mais algum corajoso como ele, que quer receber Jesus? Já recebeu Jesus, né? Como Senhor. Glória a Deus, o Senhor é bom. Essa também, queridos, é uma obra que só se faz uma vez. Amém? Não se baseia naquilo que você está sentindo. Talvez você esteja aí, já recebeu Jesus e talvez você não esteja se sentindo. Nós não vivemos pelo que sentimos. Nós somos filhos de Deus se recebemos Jesus. Todos salvos? Glória a Deus, o Senhor é bom. Então nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu só abrir o texto. Amém. Nós vamos orar pelos elementos. Os diáconos vão distribuir o pão e o suco de uva. E eu quero te pedir só para você esperar
Existe uma orientação bíblica sobre quando participarmos da ceia, nós esperarmos uns pelos outros. Nós fazemos isso em comunhão, como o corpo de Cristo, amém? Então você vai receber, todos vão receber, então você fica aí no seu lugar esperando até que a gente dê o sinal. Você pode estender as suas mãos para cá? Pai, eu te rendo graças, Senhor, por essa ceia. Nós queremos trazer mesmo à nossa memória, Pai, nessa tarde, o seu corpo que foi moído, que está aqui representado por esse pedacinho de pão sem fermento, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós queremos receber a nossa cura nessa tarde, por causa daquilo que o Senhor fez. E nós te agradecemos também, Pai, por causa do seu sangue, pelo seu sangue que foi derramado em nosso lugar para nos redimir, para nos colocar em uma posição de justos e de justiça diante de Deus. Esse sangue que está aqui, Senhor, representado por esse suco de uva. Nós te rendemos graças nessa tarde, no nome de Jesus. Amém. Os diáconos vão distribuir enquanto nós cantamos uma canção. Nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao teu, tu reinas sobre nós, Jesus. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao teu, tu reinas sobre nós, Jesus. Tu reinas sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Aleluia, glória a Deus. Todos receberam? A Bíblia diz, queridos, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, aqui é Paulo falando, né? Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, com a consciência de que esse pão sem fermento representa, irmãos, o corpo de Jesus que foi moído no meu e no seu lugar, eu quero que você participe com a consciência de que cura vai se manifestar no seu corpo, se assim houver uma necessidade. Então, pode participar do pão. Aleluia. No 25 diz assim:
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, com a consciência, queridos, de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus que foi derramado no meu e no seu lugar para nos religar com o Senhor, pode participar. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que depois de haver ceado, Jesus e seus discípulos fizeram ali uma grande festa, cantaram um cântico de júbilo, amém? Então nós vamos celebrar nessa tarde. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Aleluia, glória a Deus. Palavra maravilhosa. Estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, mas antes disso eu queria indicar algumas literaturas para que nós possamos nos edificar cada vez mais. O primeiro delas é Atravessando as Tempestades, de Tony Cook, um livro maravilhoso para que nós possamos meditar. O outro livro, um livreto, na verdade, de Kenneth Hagin, O Precioso Sangue de Jesus. Aqui contém verdades e ensinamentos maravilhosos. Outro livro de Kenneth Hagin, Compreendendo o Bom Combate da Fé. Um livro maravilhoso para que você também possa estar se edificando. E Como Viver Livre de Preocupação. Com esse livro aqui você vai aprender a parar de se preocupar com outra coisa e comece a se ocupar lendo uma dessas literaturas. É um bom exercício para essa semana, amém? Então são essas literaturas, você pode passar no nosso Verbo Shop e com certeza você será grandemente abençoado. Outra coisa que eu queria indicar é que no nosso Verbo Café nós estamos tendo uma cantina promovida pelo Departamento Life, nossos adolescentes. Então você pode passar lá no nosso Verbo Café, adquirir um lanche maravilhoso e abençoar também esse departamento. Lembrando que você contribuindo ali no Verbo Café, nessa cantina, você também está contribuindo para o acampamento deles, né, o Life Camp. Então passe lá, dê essa força, dê essa ajuda e também seja abençoado com um lanche maravilhoso. Amém? Cadê os nossos visitantes? Você lembra que eu falei que tinha uma sala preparada especialmente para vocês? Lá atrás, nossa equipe está acenando. Esse é o momento de vocês irem para lá. Ó. Eles estão acenando, dando um oizinho ali para vocês. Vocês podem acompanhá-los. Você também que veio, que trouxe, né, os nossos visitantes, também pode ir juntamente com eles, para eles não ficarem deslocados. Uma salva de palmas para nossos visitantes. Aleluia, glória a Deus. Então, passe lá no nosso balcão de informações, faça a sua inscrição no Conviva, faça também uma inscrição do seu adolescente aí que tem na sua vida, no Life Camp, e qualquer outra informação que você queira a respeito de nossas programações, nosso balcão de informações estará pronto ali para poder lhe atender. Amém? Sem mais delongas, vamos para o encerramento do nosso culto. Então, vão na graça, na paz, sejam abençoados na prática dessa palavra, uma semana extraordinária, em nome de Jesus, como diz nosso pastor, o seu telefone vai tocar com boas notícias, e lembre-se, ano do transbordar, e eu declaro essa palavra se manifestando na sua vida, em nome de Jesus. Então, vão na graça, na paz, amém e amém.